Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para mais um Pode Suprir. E o tema do Pode Suprir de hoje é comércio exterior. Muita gente tem muitas dúvidas, o pessoal sempre pergunta algumas coisas, então por isso que a gente trouxe esse tema. E hoje eu estou aqui com a Carolina mais uma vez, que já participou do primeiro. Ela que é diretora de compras e comércio exterior. Olá, Carol! Olá, bom dia! E tenho aqui também a Solange. A Solange, ela é formada em administração de empresas, com ênfase em comércio exterior. Ela trabalha com comércio exterior há 20 anos e só aqui na Suprir ela já está há 3 anos. Tudo bom, Sol? Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, jóia. Prazer estar aqui com vocês. Que bom, estamos felizes. Hoje nós estamos de rosa, porque outubro rosa, né, gente? Então eu quis trazer só mulheres, né, pra gente fazer essa homenagem. Estamos todas de rosa aqui pra gente fazer essa homenagem aí em outubro, né? E aí, eu trouxe algumas coisinhas sobre o comércio exterior, sobre importação. Vou ler um pouquinho aqui pra vocês e aí a gente já começa o bate-papo. Então, eu busquei aqui e no www.gov.br, eles mostram que o volume das importações cresceu 4,4%. E em relação a toda a série histórica, atualmente contando com 320 meses que eles calcularam, o volume total importado alcançou o segundo maior resultado, encontrando-se 5,9% abaixo do nível recorde alcançado no mês 6 de 2024. Então, o mês de agosto bateu esse segundo maior resultado, perdendo só para o mês 6. E aí, de quem que a gente mais importou? China, né, com destaque para componentes eletrônicos, Estados Unidos, principalmente óleos, combustíveis e medicamentos, e Alemanha, medicamentos e peças de veículos. Então, assim, são dados bem relevantes da importação. Mas para a gente começar o bate-papo, primeiro eu queria, Sol, que está estreando aqui no nosso podcast, eu queria saber, Sol, o que te levou a trabalhar com comércio exterior. É a história da minha profissão, assim, né? Meu histórico profissional remete à minha cidade natal, né? Que eu sou de Franca, e Franca tem uma cultura calçadista, né? Somos grandes produtores aí de calçados masculinos. E quando eu estava pensando, né, que curso eu faria, que eu sempre gostei de estudar, eu tinha parado 1 ano, né? Resolvi voltar a estudar. E aí eu falei, eu vou fazer uma faculdade que de repente eu posso trabalhar na minha cidade. E como a empresa calçadista, né? O setor calçadista estava muito bem nessa época, exportava muito. Aí eu pensei, eu vou fazer administração com habilitação em comércio exterior, que de repente eu posso trabalhar por aqui mesmo. E se não der certo nas fábricas, né, que era o sonho de todo mundo que trabalhava na cidade na época, eu trabalho na área de administração, que é uma coisa que eu já gosto, né? Então foi por aí que foi seguindo o meu caminho. Aí eu me formei em 99. No começo eu não entrei de imediato para a área, né? Eu fui fazer inglês, eu trabalhei numa escola de inglês, aí eu consegui entrar numa fábrica que era bem conhecida na época, fui atender um representante que já trabalhava com exportação, e depois eu entrei para trabalhar num despachante aduaneiro, né? Onde eu fiquei por quase 10 anos, e depois fui trabalhar em mais 2 outras empresas também do setor calçadista na área de componentes. E aí, em 2021, eu resolvi vir para Ribeirão, né? E aí, eu trabalhei numa outra empresa antes de vir para cá. E aí, agora estamos aqui, né? 3 anos desenvolvendo aí todo o processo que vocês já tinham começado, né? Estamos só dando continuidade no trabalho aí. Uhum. E conta pra gente como que é um pouquinho desse processo de comércio exterior. Como que funciona o processo? Aí, alguns passos aí importantes do processo. Assim, o comércio exterior é uma área bem desafiadora, né? As pessoas, às vezes, hoje eu tenho visto algumas pessoas vendendo cursos de como importar, parece tudo muito fácil, né? Mas, na verdade, tem vários requisitos aí que as pessoas precisam se atentar. O primeiro passo é você ter habilitação da Receita Federal, né? Para você poder trazer os seus produtos ou vender os seus produtos, né? Então, esse é o primeiro passo, se habilitar no radar. E aí você vai ter que entregar alguns documentos, né? Para poder ter essa aprovação do governo. E depois você precisa fazer bastante um estudo, assim, do que você quer trazer, os mercados de onde você quer comprar, ou o mercado para qual você quer vender. Porque tem várias particularidades, né? E um dos
entraves assim, que a gente vê muito acontecer é a questão documental, que precisa estar muito certa, principalmente na importação, né, para que quando a mercadoria chegue no Brasil, a documentação já esteja toda correta e não tenha nenhum atraso maior por conta disso. Porque toda correção envolve, né, as duas partes, a parte aqui do destino e a parte da origem, porque se tiver alguma divergência, o processo fica todo travado, você não consegue seguir com ele. Então, uma das partes principais é a parte documental, e a questão também de você ter os parceiros, né? Que a gente trabalha, né, no comércio exterior, a gente não faz nada sozinho. A gente tem sempre as pessoas, os agentes de carga, né? Que intermediam a venda do frete, né? Direto com os armadores. A gente tem o despachante aduaneiro, que faz a ponte com a Receita Federal. Então, assim, a gente tem uma cadeia grande de prestadores de serviços. Então, assim, uma das dicas que eu dou, né? É ter sempre bons parceiros, né? Porque você vai ter sempre um atendimento ali numa necessidade, algum problema que você precise resolver, você tem que ter com parceiros confiáveis para você resolver isso da melhor maneira possível, porque mesmo a gente cuidando, né, do processo todo desde o começo, tentando não ter nada errado, assim, né, então pode acontecer também e nessa hora que você precisa ter essas pessoas que possam te ajudar a resolver da melhor maneira e mais rápido possível, né. Uhum. Muito bom. Ô, Carol, hoje o nosso prazo médio aí de uma importação, quanto tempo aí, desde a compra até ficar pronto, chegar tudo certinho e chegar aqui na Super realmente? Tá. É um prazo longo, né? É apertado e a gente sofre com isso e luta para cada vez mais encurtar. Mas só para explicar por que ele é longo. Todo material que a gente compra, ele é produzido pra gente. Parte vem com a nossa marca, né? Então, a marca Transpower, a Panda, então parte vem com a nossa marca. E mesmo aquilo que não vem com a marca gravado, pelo volume que a gente compra, ele também é produzido pelo fabricante lá fora. Então, a gente, em média, tem de 3 a 4 meses de tempo de produção, então estamos já falando aí em 120 dias na média, mais uns 45 dias, de 35 a 45 dias de trânsito, e mais o tempo de desembaraço, que a gente normalmente faz muito rápido, mas entre desembaraço e chegar aqui na empresa, a gente conta aí mais uns 10 dias, mais ou menos. Então, via de regra, a gente está falando aí de 150, 180 dias, do momento que a gente coloca o pedido de compra, né, a ordem de fabricação com o exportador, até o momento que a gente recebe aqui, na média. É um tempo longo. E isso sem contar se a gente não tiver nenhum atraso também nesse meio do caminho, né? Que é o que a gente sofreu ao longo desse ano, né? Com dificuldades de conseguir booking, às vezes não tinha equipamento disponível. Então, tem várias questões que a gente tem que ver também. Sim. Então, nesse meio tempo, se a gente não consegue embarcar no prazo previsto, a gente pode sofrer um atraso aqui na chegada e isso pode impactar com os nossos contratos, com os nossos clientes, sim, né? Então, isso tudo contando o prazo, contando que deu tudo certo, né? O mundo ideal. Mas aí a gente conta também com a parte climática, então, por exemplo, lá no Sul, a gente teve esses dias também dificuldades, porque às vezes é mau tempo, eles estão fazendo uma reforma também lá no canal para poder aumentar a profundidade, então nem sempre consegue chegar a quantidade de navios que estava previsto. Então, a gente conta com todos esses fatores aí para poder a gente conseguir entregar dentro do prazo estipulado, né? É um grande desafio. Pode acontecer, né? Não é tão comum, mas pode acontecer um canal vermelho, aí perde aí pelo menos mais uma semana. Isso. Ou se parametrizado para alguma inspeção, né? De mapa, essas coisas, então pode alongar o prazo. Nós estamos vendo agora, né, tá muito, né, recente aí essa guerra, né, agora é Irã e Israel, né, como que essas crises políticas, elas interferem no comércio exterior? Olha, na parte operacional mesmo, ela pode interferir de várias maneiras, né? Ela pode... o que a gente sentiu esse ano, por exemplo, com várias guerras que estão acontecendo aí, foi um aumento no valor dos fretes, né? Porque mesmo que, por exemplo, a rota que a gente use, a gente não passe por um dos lugares que está acontecendo a guerra, impacta para outros fornecedores, outros vendedores, e acaba que o custo acaba sendo dividido por todo mundo, né? Mesmo a gente não tendo culpa sobre isso, acaba atrapalhando, e para alguns casos, né, que não são os nossos casos, mas assim, aumenta a rota, eles têm que procurar uma outra... passar por outros lugares, né, como aconteceu aqui com o canal de Suez. Então, assim, são vários impactos, né, que trazem essas questões de guerra, né, de mau entendimento entre os países.
Não sei se você quer Sim. acrescentar alguma coisa. Não, eu acho que é isso mesmo. A gente teve a questão aí do Mar Vermelho, né? Lá dos piratas também, que as rotas foram desviadas. Atrapalhou bastante. Então, atrapalhou bastante, alongaram, né? As rotas foram alongadas. Então, tudo isso impacta tanto em tempo, que também é custo, né? E o custo direto. Então, é um impacto financeiro direto e indireto, né? Porque demorar mais tempo para receber um material exige que você tenha mais material em estoque, ou então você acaba perdendo oportunidade de vendas. Então, esse ano foi um ano bastante complicado nisso, né, Sol? A gente teve material que ficava em média aí 30, 35 dias de transporte, que a gente passou dos 60 dias em algumas situações. E a cultura? Porque são culturas muito diferentes, né? Então, a gente importa muito da China, mas também tem Nova Zelândia, tem Europa. Como que é lidar com isso, com essas diferenças culturais? Isso acaba impactando nesse processo todo? Então, a parte cultural, ela é muito importante ser estudada antes, né? Eu acho que quando você vai trabalhar no comércio exterior, você precisa fazer análise dessa parte cultural, porque isso pode realmente atrapalhar. Para nós aqui, acho que como já está estruturado, né? A gente não sente tanto essa dificuldade, mas eu acredito que essa parte tem que ser bem estudada antes, né? De você entrar no mercado, porque depois que você já tem uma parceria, né, firmada, ali o pessoal já sabe para onde eles estão vendendo, você já sabe como funciona de um lado e de outro, né? Você minimiza essas diferenças culturais. Mas é um fator preponderante, sim. Eu acredito que tem que ser analisado, mas isso tudo eu acho que antes de você começar um negócio, né? Porque depois você vai estabelecendo as parcerias e você vai entendendo como o mercado funciona, quais as dificuldades. Por exemplo, a gente lida com China, a gente sabe que eles trabalham muito. Se você chamar eles no WhatsApp, eles estão o tempo inteiro respondendo, só que quando eles param uma semana. E você não consegue falar com ninguém, realmente o país para, porque eles dão muita ênfase, né, na parte cívica deles também lá, eles têm os feriados e eles, realmente o país para poder fazer aquela comemoração, isso para eles é muito importante. Então, mesmo que você queira, você não vai conseguir trabalhar com eles nesse período, então isso é uma coisa que você tem que entender. É uma semana, você vai ter que parar, vai ter que ficar esperando realmente eles voltarem, né? Isso aconteceu agora, nós estamos voltando hoje, inclusive, de um feriado que foi a Golden Week, então a gente fica com tudo esperando eles voltarem para a gente retomar o nosso trabalho. Então, para nós, esse é um dos países que a gente trabalha mais, né? Isso que seria um ponto, assim, que eu poderia colocar para vocês. Eu acho que na negociação também a gente vê diferenças. Então, por exemplo, os países europeus em geral, eles são os preços, né? Uma vez que eles dão um preço, dificilmente você negocia muito em cima daquele preço. E dependendo, eles podem até se ofender, né? Poxa, eu já dei o meu preço, eu já dei o meu melhor preço. Não existe essa, você consegue um preço melhor, já tá dado o melhor preço. Né? O brasileiro gosta de um descontinho, Ele dá uma melhoradinha. Eles sabem que do lado de cá tem um brasileiro querendo negociar, mas eles já têm isso. Então, se a gente insistir muito, pode realmente atrapalhar aquela relação. Já, por exemplo, quando a gente fala do mercado asiático, de maneira geral, né? Isso do preço, gente, é até perigoso, porque se você falar para ele, olha, eu preciso de 20% mais barato, é capaz dele conseguir, só que a custo do quê? Então, a gente tem que ter muito isso. Então, por exemplo, os nossos requisitos de qualidade, eles são inegociáveis. Então, até mesmo requisitos de embalagem, tudo mais. Então, o nível de serviço a gente não negocia, não abre mão. Então, a gente sempre tem que, na hora de negociar, e isso é muito cultural, né? A questão é, olha, para você me entregar essa qualidade, esse padrão, que é o nosso requisito combinado e tudo mais, o que mais você consegue melhorar para mim no preço? Porque senão a gente pode entrar num risco de qualidade que a gente não quer. E aí, a hora que a gente fala de mercado asiático, acho que ainda existe pouco, acho que isso tá mudando, mas existe um pouquinho ainda essa questão, vou dizer aí, do preconceito e tal, mas isso não é mais real, eles têm muita qualidade para entregar. A exemplo, né, do mercado aí automobilístico, do mercado eletrônico, né, eles têm o nosso mercado, a gente tem material de primeiríssima qualidade, porém isso tem que estar muito certo, isso tem que estar muito combinado. E aí essa qualidade, ela tem um custo. Ela não, né, Então, por exemplo, a gente tem a questão de mão de obra. Então, a gente olha muitos parceiros e a gente conhece os parceiros a fundo para saber quais são os requisitos de mão de obra. Ele não pode ter uma exploração de mão de obra. Então, isso tudo, eu acho que tem a empresa, é o que a Sol falou, né? A gente tem que conhecer, tem que estudar antes, tem que conhecer a fundo a empresa,
para que a gente consiga trazer deles aquele padrão que a gente precisa e os requisitos mesmo de trabalho, de condições que a gente também preza, né, para nossa equipe. Então, se aqui a gente tem uma qualidade, um padrão de serviço legal, bacana, não abusivo, a gente não vai trazer de uma fábrica que tenha esse padrão. Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora de negociar. Hoje, o nosso grande volume, ele vem por navio, né? Mas a gente tem alguma coisinha que vem aéreo. Em relação à documentação, muda alguma coisa ou é basicamente igual, não tem grandes diferenças? A documentação é basicamente igual, né? A gente trabalha para os 3 modais, né? O aéreo, marítimo e rodoviário, geralmente o jogo de documentos é o mesmo. A gente tem a fatura comercial, né? Que é a Commercial Invoice, que é como se fosse a nota fiscal, né? Que a gente emite, tem validade internacional. A lista de embalagem, que é como a mercadoria está embalada para facilitar a conferência a hora que chega aqui no país, e o conhecimento de embarque, né, que no caso do marítimo é o BL, no caso do aéreo o AWB e no caso do rodoviário o CRT. Então são sempre esses documentos que vêm na parte internacional. E aí depois chegando aqui no Brasil tem a parte do desembaraço aduaneiro que o despachante vai fazer para a gente via sistema, né, a gente registra uma declaração de importação e depois que parametriza o canal, a gente sabe se a mercadoria já está liberada, né, o fiscal pode conferir a parte de documento, que é o chamado canal verde, né, então de repente a mercadoria ela já é liberada automaticamente, na verdade o canal verde não tem conferência, a gente pode ter uma conferência de documento no canal amarelo e uma conferência de documentos e físico, né, da mercadoria mesmo em si, se der um canal vermelho. Então, esses são os requisitos para todos os processos que podem acontecer no porto, no aeroporto ou nas fronteiras, né, entre os países, que seriam os rodoviários. Mas a documentação sempre é a mesma. O que a gente sempre precisa é estar conferindo todos os documentos antes da mercadoria sair. Porque a gente tem que olhar todos os requisitos que o Brasil necessita, né? Que isso muda de país para país, mas assim, a gente tem que focar no que a gente precisa entregar. Então, a gente tem que conferir se todos os dados de quem está embarcando estão certos, se os nossos dados estão corretos, um simples número que falte no nosso CNPJ, por exemplo, pode travar a mercadoria, a gente tem que fazer essa regularização e atrasar todo o processo. Então, a gente confere todos os documentos, né, de acordo com a nossa legislação, para que quando chegar a mercadoria realmente já estiver apta, né, fazer esse desembaraço, que esteja tudo correto e flua da melhor maneira possível, mas os documentos são sempre esses. Madeira, né, Sol, é importante, quando vem madeira no container, ter tratamento, ter certificação. Isso, aí a gente, né, como a gente falou, a gente sempre tem esses órgãos intervenientes, né, que seria o Ministério da Agricultura, no nosso caso a gente não tem licenciamento antecipado, né, de nenhum produto, mas se tivesse também teria que passar pela autorização do governo antes da mercadoria chegar. A madeira, no caso, quando ela vem, os nossos produtos que vêm amparados, né, por ou pallet ou por aqueles berços de madeira, né, que a gente chama, que vem segurando as nossas bobinas, eles têm que ser todos tratados, né? Eles vêm com carimbo, tem uma certificação, né, de que aquela madeira foi tratada para não trazer praga de outros países, né? Esse é um cuidado que todo país tem que ter, e o Brasil realmente ele pega muito no pé com isso. Então, mesmo que às vezes não tenha madeira naquele determinado embarque, o governo pode parar e olhar, porque ele vai lá, dá uma olhada no container, ver se realmente não tem nenhuma madeira, e se tiver, ele vai te pedir a documentação. Se não tiver o carimbo, ele pode recusar a mercadoria e devolver o container total, ou pedir para destruir a madeira, né, e você paga uma empresa para fazer a destruição dessa madeira para que realmente não corra risco de ter nenhum tipo de contaminação. Então, o processo ele é muito sensível em todas as suas etapas, né? E aí, essa certificação da madeira, por exemplo, é um documento que a gente precisa ter em mãos, porque na hora que a carga chega, se você não tem, você às vezes perde uma noite para pedir para o fornecedor, para ele te enviar, né? Então, essa parte documental também realmente é muito importante, essa parte do mapa, né? Para alguém que está começando aí nessa parte de importação, como calcular os custos dessa importação? Tá. Vamos lá, é só... O que eu preciso aí saber para calcular esses custos? Precisa fazer conta, porque hoje em dia também o pessoal às vezes acha que é muito fácil, né? Sim. Ver o pessoal comprando na Shein, né? Que hoje tá muito famoso, as blusinhas da Shein, tá tudo muito barato e tudo, e não faz conta, né? Faz conta. Mas não, a mas Carol se pode quiser explicar falar, melhor. Não, mas você pode falar. Bom, primeiro, acho que é olhar toda a carga tributária, né? E se tem algum regulamento específico daquele produto, licenciamento e tudo mais.
para já fazer a conta disso. Porque, por exemplo, se precisar de uma LI, uma licença de importação, ela custa. Então, tudo isso tem custo. Então, olhar toda, acho que começa por aí a Sol me ajuda, mas olhar todo o requisito daquela mercadoria. Então, para aquela mercadoria entrar no Brasil, quais são todos os impostos, porque esses impostos variam de acordo com os produtos. Então, o imposto de importação, ele é variável. Então, olhar o NCM, ver se o enquadramento do NCM está correto também, né? Então, olhar toda essa parte tributária. A conta do frete, o frete, inclusive, ele incide em em parte de todos esses impostos. Então, ver o custo do frete. E ver depois o custo de desembaraço, né? Também, porque ele vai precisar de alguém ali para fazer o desembaraço dessa mercadoria. Então, basicamente, o que a gente fala é isso: é o frete internacional, o frete rodoviário, dependendo de onde ele vai receber essa mercadoria, ele tem ali um frete rodoviário depois até chegar na porta dele. Olhar qual que é o Incoterm, digamos, né? Então, se esse frete já está por conta do exportador ou se está por conta do importador. Uma questão que é importante é o seguro. Então, sempre ter as cargas seguradas, isso também é um requisito nosso, né? Então, seguro tem que entrar nessa conta. Então, é carga tributária, seguro, frete internacional e o nacional, quando ele tiver uma perna aqui de frete nacional, o seguro e os serviços, né? De licenciamento, tudo isso. E essas flutuações cambiais, como que elas vão interferir aí nesse processo todo? Então, na parte, assim, a parte operacional, né, o frete, ele é o determinante ali na hora de você fazer o registro da declaração de importação. Então, se eu registro uma DI hoje, a taxa está X, eu posso até fazer uma jogada, que a gente até chega a fazer isso aqui também, a gente dá uma olhada como vai estar a taxa para amanhã, e se a taxa estiver um pouco menor, a gente consegue registrar no dia seguinte, né, porque você tem um prazo para fazer o registro também, quando a mercadoria chega no Brasil, e aí, de repente, se a taxa está menor, você ganha um pouquinho ali no recolhimento dos impostos, né? Então, essa parte a gente ainda consegue negociar. O câmbio, né, como ele é flutuante, a gente tem que acompanhar bem, porque o pagamento para o fornecedor, ele pode ser impactado com esse valor, né? Então, também você faz essa análise, se você paga hoje ou se você consegue ganhar um dia e pagar amanhã, né, para você ganhar um pouquinho ali também na taxa. Então, isso tudo você tem que estar acompanhando. O frete internacional também, a gente paga ele no dia que a mercadoria chega, a gente tem alguns prestadores de serviços que dão até um prazo para a gente pagar, mas a regra é a taxa do armador, que também é uma taxa sempre um pouco acima do mercado, e aí os agentes de carga, eles ganham um spreadzinho também, que a gente também já deixa negociado isso na hora de fazer a contratação, para a gente não ter nenhum tipo de surpresas, né? E também acho que é essa parte, né? A questão do frete. Sim, uma coisa até importante, tô vendo aqui a Sol falar, pensei uma coisa, ela falou até sobre o fornecedor, e isso é muito importante, porque muitas vezes, na maioria das vezes, a gente faz um adiantamento ao fornecedor no início da produção, para garantir aquela produção de 20%, 30%, 10%, de acordo com as negociações, né? Os termos comerciais ali da negociação. E se esse material está vendido, então isso para quem está começando também é uma ideia interessante. Se esse material está vendido e você já pagou aquele câmbio da entrada e ainda vai pagar um câmbio do saldo, depois o câmbio do frete, depois a nacionalização a hora que o material chegar no Brasil, será que você está com espaço para uma variação cambial? Senão, também o que pode ser feito é a contratação de um hedge junto a um banco, um agente financeiro, para tentar travar aquele dólar. Então, se eu vendi o material ao dólar de 5,50 e chegar aqui o dólar tiver 5,55 no momento do pagamento, 5,60, e eu não tiver margem para esse espaço, né, para essa variação, para essa flutuação cambial, então avalie a contratação de um hedge e já coloque isso na conta. Até a questão do frete também, a gente fez uma experiência o ano passado, né? A gente conseguiu também fechar um contrato, né? Com uma determinada quantidade de embarques, com um determinado agente de cargas, e a gente fechou um valor de frete fixo, né? Porque os valores estavam variando muito e a gente conseguiu fazer essa negociação. Então, mesmo que a gente não consiga ganhar na taxa, a gente consegue ganhar naquele valor fechado, que a gente já consegue fazer esse estudo, igual a Carol falou, né? A gente tem que ir avaliando onde a gente consegue segurar aqueles valores, porque o
o câmbio não tem como a gente interferir, né? Então, ele vai oscilar dependendo de N coisas que acontecem. E uma outra saída também, que é uma coisa que a Suplir também tem em foco, né? É aumentar a quantidade de exportações. Porque aí você consegue ter um equilíbrio, né? Você ganha aquele valor em dólar, né? Você recebe em dólar. Então, quando você paga em dólar, você consegue fazer ali um conta corrente que, de repente, você tenha um equilíbrio, né? Entre as duas partes, que seria o mundo ideal para todas as empresas, Isso é bem importante. Isso é bem importante. Muito bom. Várias dicas. Ó, tá ficando chique essa conversa, hein? Ó, qual a diferença entre tarifas e barreiras não tarifárias? Então, as barreiras tarifárias, né, como o próprio nome diz, já são aquelas taxas, vamos falar que o governo ele coloca para poder controlar algum tipo de operação. O que a gente tem vivido, que não é considerado uma barreira tarifária, mas que a gente tem vivido na prática, é a imposição da proteção antidumping. Né, que é para nós, assim, às vezes soa num primeiro momento como uma coisa ruim, né, uma coisa negativa, mas a gente entende que a nossa indústria também tem que ser protegida. Então, quando o governo está de olho em tudo, né, onde a gente menos espera, o governo aparece ali de repente com uma surpresa. A gente acha que ele não está vendo, mas ele está. Então, de repente, determinado produto ele vê que a gente está comprando demais de fora e ele precisa proteger as pequenas indústrias aqui, ele resolve colocar essa taxa, né, sobretaxa. Né, essa proteção antidumping, o que classifica o dumping seria várias empresas comprando com valor abaixo do mercado. E aí, para que isso não aconteça, ele coloca uma sobretaxa, né, sobre determinado material que você já tem que pagar na hora que a mercadoria é nacionalizada. Então, isso seria um tipo de barreira, né, que se você não está projetado, se você não contempla aquilo na sua compra, isso pode impactar na hora que você vai vender. Então, essa é um tipo de imposição. A gente tem as cotas também, que determinados produtos o governo pode estabelecer. Você só vai ser permitido trazer uma determinada quantidade. Então, assim, isso tudo é meio que combinado com o governo, mas isso pode impactar para a gente também no custo. Os próprios licenciamentos também não são considerados tarifários, às vezes, porque é só para um controle maior do governo, né? Mas são dificuldades que os importadores acabam tendo, né, ao longo desse processo, por isso que é muito importante você estudar o material e, às vezes, alguns produtos, se você não está informado do mercado como aconteceu com a gente, né, a gente sabia que existia um estudo de possível aplicação de medida antidumping e a gente já foi vendo se realmente se merecia continuar a compra daqueles determinados produtos, né? Isso é importante, né? Ficar sempre antenada a tudo que está mudando, porque é um mercado muito dinâmico. E a partir do momento que, diferente até de outros tributos, essas taxas, a partir do momento que é finalizada uma investigação antidumping, a taxa já passa a valer. Inclusive por aquilo que está no mar. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado e acompanhar muito todas as possíveis mudanças. A gente trabalha também no mercado, né, de aço, e o mercado de aço sofre muito esses impactos. Então, de repente, você está com material comprado, como a Sol até falou. Esse material já está no mar ou está sendo produzido. O governo finalizou e definiu que vai ter a tarifa antidumping. Você não nacionaliza mais sem pagar aquela tarifa antidumping. E ela é cara, ela pode chegar até aí a 30% do valor da mercadoria, fazendo uma conta rápida aqui em relação ao produto. E isso é maior do que a margem, né? Então, como é que você coloca isso na conta? Então, isso é algo também bem importante. E acompanhando todas as possíveis mudanças, todas as investigações que o governo faz, se ele inclui cota para algum produto e acompanhando quanto que está a importação em relação à cota, porque senão a conta chega pesada. E aí, a hora que você tá com o material aqui, não tem como devolver. Vai ter que pagar aquilo. E enquanto você não paga para, de repente, organizar o caixa, você tem custo de armazenagem. Então, tudo isso encarece demais o processo. E tudo isso é importante realmente levar em consideração para novos importadores e para importadores que já estão no mercado. Porque é muito dinâmico, muda bastante. A gente tem o tempo todo. E a partir do momento da definição já passa a valer, não é a partir do ano seguinte, já passa a valer ali naquele momento. E às vezes até o próprio licenciamento, né? Que às vezes não é exigido hoje, no dia de amanhã o governo resolve passar a ter um licenciamento que você tem que antecipar, né? Antes da sua compra, você tem que ter aquela autorização para que quando a mercadoria chegue, você tenha a autorização para entrar realmente com a mercadoria no país, né? Fazer a nacionalização. Ô, gente, o que a gente tem de inovação em tecnologia nessa parte de comércio exterior?
Olha, eu com os meus 20 anos de experiência nessa área, eu vi modernizar muita coisa. Eu não cheguei a pegar a época que existiam as guias de importação, que o pessoal fala que eram todas em papel impresso, carbonada, que muita gente nem sabe como isso funciona. Então, assim, hoje em dia, a parte de sistema funciona muito bem. E a gente tem agora, para esse ano, uma inovação que vai ser a do INPE, né, que é a Declaração Única de Importação, que o governo está investindo aí para que tenha tudo isso em sistema e que facilite a vida dos importadores, a vida dos fiscais, né, para que seja uma coisa que tenha um pouco mais de concordância entre todas as partes, né, para facilitar a vida de todos. E aí existe até uma especulação aí de um desembaraço em alto mar, o que facilitaria muito para a gente, né, em questão de desembaraço, a gente já ter a mercadoria na hora que chega no porto, já ter a mercadoria desembaraçada para a gente já conseguir trazer isso, a gente ganharia um tempo muito grande. Então isso é um projeto, está em andamento, mas a gente ainda não está vendo funcionar. E a gente tem também a parte dos satélites, né, que estão nos navios. Alguns agentes de carga estão fazendo esse link junto com os armadores, né, para que a gente consiga rastrear nossa carga em tempo real, que é uma coisa que a gente vai ganhar também, e a gente saber quando que realmente a mercadoria vai chegar. A gente não ter estimativas, né, a gente ter uma coisa bem mais próxima do real. Então, essas duas são duas informações importantes aí sobre a tecnologia. Que bacana. Sim. A gente voltando um pouquinho. Então, se eu for começar a importar hoje, né? Aí eu tiro o radar. Esse radar, eles podem dar um limite aí para eu começar a importar. Normalmente, eles fazem isso. A gente tem um limite. Isso, eles fazem isso. As primeiras vezes que você importa, você tem que entregar documentação e ele vai verificar as condições da sua empresa, o tamanho da sua empresa. Então, ele pode te liberar um radar limitado, né? Que varia de 50 mil a 150 mil dólares por semestre, ou dependendo, né, conforme você vai aumentando as suas operações, aí mais na frente, conforme você vai renovando essas autorizações, né, você pode chegar como o nosso é hoje, né, um radar ilimitado, que você não tem esses valores estipulados para você comprar ou para você importar, né, nesse caso. Gente, assim, são muitas variáveis que acaba atrapalhando aí o processo ou deixando o processo um pouco mais longo. Mas hoje, se a gente parar para pensar, qual é o maior pesadelo, assim, do comércio exterior que fala, ai, meu Deus, isso não pode acontecer. Olha, assim, que a gente sofreu realmente na pele esse ano foi a questão dos fretes, né? Porque os armadores, né, os donos das companhias marítimas, né, os donos dos navios, eles têm um poder muito grande e eles não têm um órgão que regulamenta eles, né? Porque são várias bandeiras, então teria uma dificuldade toda de ter esse controle, né, sobre essas operações. Então, eles determinam o mercado. E aí, se de repente eles colocam o frete lá em cima, a gente não tem com quem brigar. A gente tem que pagar se a gente quer trazer a nossa mercadoria, né? Como a gente vive, né, desse mercado de importar, né? Os nossos produtos são praticamente todos importados, né? A gente fica dependente deles. E eles também fazem algumas manobras, por exemplo, se eles estão com algumas cargas para sair de determinados portos, eles resolvem tirar algum navio de rota, o navio não vai passar, estava programado para passar semana que vem em determinado porto, ele tira esse navio de rota, você também não tem o que fazer. Então a gente sofreu muito, acho que para nós aqui na Suprir, e acho que para a maioria das pessoas que importa também, esse foi o grande problema, e eu acredito que vai continuar sendo, porque eles aprenderam como que o mercado funciona, eles determinam o preço, a gente paga, eles continuam. Então a gente fica na mão deles, infelizmente. Então esse é um pesadelo realmente que não tem para quem a gente correr. Porque as outras questões a gente pode tentar negociar, né? A gente tenta ver uma saída, mas o frete, que é o principal, que a gente tem que contratar o frete marítimo, a gente não tem com quem brigar, né? Os agentes de carga também, eles ficam na mão deles. Então, toda a cadeia está ali presa, né, às determinações do armador. Eu ia complementar até com uma coisa só, falou muito da importância dos parceiros, né? Da confiança, credibilidade. É uma outra coisa que acho que também tira o sono, é quando a gente vai desenvolver um fornecedor novo. Então, os critérios de homologação. A gente vai aprendendo com a vida, mas a gente já teve aí surpresas. Então, a homologação do fornecedor, ela é muito crítica. E talvez também seja mais uma dica para quem vai começar.
Porque você não tá vendo que ele vai embarcar, o que ele vai colocar no container. E a hora que chega aqui, tanto você pode ter uma surpresa de ter comprado por exemplo, né, no aço, ter comprado uma liga de aço e chegar outra, como pode ter chego um material que é até proibido de entrar. Então, isso é muito crítico. É claro que você consegue confirmar o peso que tá vindo, seu peso é pertinente àquela carga que você contratou, mas isso também é muito complicado, porque pode te colocar em maus lençóis, e aí uma vez que você trouxe aquela carga, a responsabilidade é integralmente sua. Então, o que vem dentro daquele container? E a gente já teve aí alguns dissabores com isso, e aí a gente foi aprendendo. Então, hoje, por exemplo, no nosso processo de homologação de um novo fornecedor, além de a questão, né, comercial, entender ali os preços, entender os requisitos, mandar desenho técnico quando o material requer desenho, se tem uma portaria em metro, a gente faz testes, né, pede amostras, faz testes, faz inspeção na fábrica para entender toda, né, a mão de obra, ver o material, ter a credibilidade da fábrica, faz toda uma averiguação disso, mas ainda assim, na hora do embarque, a gente inspeciona a carga. Então, se é uma carga que dá para fazer a inspeção de liga por espectrômetro, faz a inspeção por espectrômetro, ou pega aquela amostra, manda fazer um ensaio em laboratório, porque isso também, uma vez, imagina, você pagou o fornecedor, que normalmente a carga não sai de lá sem estar paga. Paga o frete, contratou o frete, ninguém tem nada a ver com o que está vindo dentro do seu container, o frete está dado, está contratado. Chega aqui, você tem que nacionalizar aquela carga. A carga não vai ficar no porto o resto da vida, esperando você decidir. E aí você precisa nacionalizar aquela carga, precisa estar de acordo com a sua documentação, senão você vai ter problema, né? Pode ter problema nisso. E tem que ser o que você comprou. Então, isso também é uma situação bem delicada, que tem que ter muita segurança. Então, por isso que a gente trabalha com parceiros, né, de longa data, e no processo de homologação, que faz parte do nosso dia a dia, homologar novos fornecedores o tempo todo. Então, a gente vai cada vez mais melhorando esses critérios para ter o máximo de segurança, né? E uma situação também que às vezes as pessoas acham que é muito fácil, né? Às vezes fala assim, o fornecedor quer dar um brinde para vocês, coloca lá no meio da mercadoria, ninguém vai saber. Pode colocar lá e manda esses produtos virem. E aí a gente sempre fala, não, tudo que a gente traz a gente tem que declarar. Porque como a gente falou, né, que existem os canais de parametrização, você pode correr o risco e trazer e dar um canal verde, você vai receber aquela mercadoria, você não pagou imposto, ninguém sabe que ela tá ali, ok. Mas numa dessas, se você tem um canal vermelho, o fiscal pega aquela mercadoria que não está declarada, ela configura um contrabando. Então, isso é muito pesado. Então, realmente, esse é um ponto muito importante, você saber, você comprar de quem você confia e saber que realmente ele está embarcando aquilo que você comprou. E ali você está declarando tudo, você sabe que realmente aquela operação é realmente confiável, para não ter nenhuma surpresa desagradável, né, no final. Tem que ser tudo muito certinho, né? Certinho. Muito bem. Agora a gente chegou numa etapa aqui do nosso podcast, uma etapa nova que não teve no anterior, que é a pergunta do público, né? Então, eu já queria agradecer aí o pessoal que participou, muita gente participando. Muito obrigado, pessoal, foi muito bom. Perguntas ótimas. Então, vou fazer aqui algumas perguntas que vocês fizeram pra gente. Vou começar pela pergunta da Natália Rosa. Natália, muito obrigada pela pergunta. Vamos lá. Quais são as maiores dificuldades enfrentadas hoje para importar? O que leva as importações a sofrerem alterações nos prazos de recebimento? Quais são as etapas no processo de importação, desde o envio do pedido de compra, fabricação e recebimento do material? E qual é o trajeto do navio até ele chegar no porto? Perguntou tudo, né? Resumiu o que a gente falou. A gente falou bastante sobre isso. O trajeto, a gente não falou isso, o trajeto do navio até chegar no porto. Então, por exemplo, as nossas cargas, né? Como a gente compra a maior parte da China, a gente tem os portos base, né? Que são chamados lá. Então, mesmo que às vezes uma mercadoria seja produzida numa cidadezinha menor, né? Obrigatoriamente ele tem que sair de um porto que realmente tem uma rota internacional.
Então, nós contratamos o frete, né, desde a origem lá nesses portos base, e aí cada navio tem um trajeto, né? Então, ele vai seguir ali a rota que for mais favorável para ele, que for mais curta possível, né? A gente tenta, quando a gente vai contratar o frete, a gente tenta analisar isso também, porque a gente prefere as rotas curtas, porque tem algumas rotas que tem os chamados transbordos, né, que é onde a carga para poder, onde o navio para poder pegar mais container e seguir ele para a sua origem, né, para o seu destino. E aí, no caso, aí varia muito, porque vai depender de onde ele saiu para onde ele quer chegar. As nossas rotas têm uma média de 35 a 45 dias, né, como a Carol falou, mas em alguns casos os armadores, mesmo a gente contratando essa rota curta, ela pode sofrer um transbordo que não tinha sido informado a princípio. Então, isso é uma das dificuldades que a gente tem, de saber se realmente a carga vai vir nessa rota direta ou se ela vai sofrer algum transbordo. E isso não é informado em momento nenhum. Só quando realmente a carga para, que aí alguém vai lá verificar, a carga está atrasada, porque ainda não chegou no porto tal. Aí vai ver, ela fez um transbordo ali num porto que não estava sendo planejado, não tinha sido planejado. Então, isso pode impactar no atraso, que ela também perguntou, né? Que a Natália perguntou. Sim. Então, é tudo muito amarrado ali. E essa informação, ela tem um delay, né? Então, alguns dias a gente demora para receber essa informação do armador. Por isso que a questão do satélite vem a ajudar. Sim. Para que a gente consiga ver no mapa, a gente mesmo fazer esse monitoramento e falar, opa, tá parada ali num porto que não era previsto. Então, a gente já considera que deve ter aí mais uma semana ou mais, às vezes, de atraso. Então, a gente não vai ter a gestão desse tempo, mas pelo menos a gente vai ter a informação um pouquinho antes. E aí a gente tenta, de repente, quando acontece esses casos, a gente tenta agilizar mais ainda a parte do desembaraço, porque a carga estando no Brasil, a gente tem um tempo também, né, que às vezes as pessoas falam assim, mas já está no Brasil, você não consegue tirar? Não, porque tem toda a etapa do desembaraço. A carga, quando chega o navio no Brasil, ele tem que descarregar, né, são vários containers, né, não tem só a nossa mercadoria ali. O porto tem todo o seu tempo também de descarregar esses navios, né, de primeiro... Quando o navio chega, ele tem um prazo ali para poder atracar, né? E ele atracou, descarregou, aí gera a presença de cargas, né, daquele container. Aí a gente vai entrar com o despachante, registra a DI, recolhe os impostos, espera dar essa parametrização de canal. Só depois disso que a gente consegue emitir a nossa nota fiscal para a gente fazer o carregamento da mercadoria. Então, assim, às vezes as pessoas acham que a gente demora porque a gente quer, mas na verdade não é. É porque existe todo um tempo para isso, tanto na carga aérea quanto na carga marítima. Na carga aérea também você fala assim, mas veio aéreo, vem rápido. Depende, né, da rota que você contratou também no aéreo, porque ele também, o avião, às vezes não vem direto, ele para em algum outro lugar. Então, por mais que seja o aéreo, realmente ele é bem mais rápido do que o marítimo, né, mas também existe um trâmite ali no aeroporto, a hora que a mercadoria chega, desce do avião, tem a presença de cargas, depois o pessoal tem que levar para uma área onde é feito o carregamento por caminhões, então que eles falam o push, tem que fazer o push da carga, tem que tirar ali daquele determinado recinto para levar para outro, para carregar. Em determinados aeroportos, por exemplo, no aeroporto de Guarulhos, os caminhões que entram, eles não podem entrar carregados de outras mercadorias, ele tem que entrar vazio, carregar a mercadoria e sair. Então, são várias questões que você tem que verificar antes de finalizar essa operação. Então, não é tão simples, né, quanto parece. A parte maior realmente é a parte de mar, né, que ali a carga está viajando e aí realmente não tem o que você fazer. A questão até tecnológica, uma outra coisa também importante, é preocupação com o meio ambiente, né? Verdade. Hoje em dia, os armadores, eles estão pensando nessa energia verde, né? Então, assim, eles estão diminuindo a velocidade dos navios para poder economizar um pouco mais de combustível. Já tem alguns navios sendo feitos testes também, que eles são movidos a energia eólica. Caramba. Então, assim, às vezes isso também pode atrasar um pouquinho, mas a gente ganha no meio ambiente. Mas pode impactar também, pode atrasar um pouquinho a chegada. Então, é todo um estudo ali que tem que ser feito, acompanhar, né, de que forma que isso está sendo feito, para a gente saber se vai atrasar, se não vai. Mas isso tudo impacta, né, nas nossas chegadas. Esse ano nós tivemos situações que, por questões climáticas, o navio teve que atracar em outro porto de outro estado. E aí teve uma situação que a gente conseguiu fazer o desembaraço naquele outro estado, perde todo o benefício e tudo. E teve uma situação que a carga parou no Rio de Janeiro, né, Sol? E que aí não tinha o que fazer. A gente teve que esperar um outro navio que foi direcionado para coletar aquela carga e levar ao porto de destino. Então, assim, tem situações que realmente fogem completamente do nosso controle.
E aí a gente tem que contar ali com a boa vontade de todos que estão envolvidos no processo, né? Principalmente igual os portos do sul, né? A gente trabalha muito com cargas para lá. A gente está com um porto só, né? Para cargas normais, assim, que é navegantes. O porto de Itajaí estava fechado, agora eles estão retomando, mas mesmo assim é um porto só para várias empresas que estão comprando. Então chega a ter um congestionamento. E nessa ocasião foi isso que aconteceu, porque os armadores estão com os navios parados. Eles têm que fazer alguma manobra para eles liberarem a nossa mercadoria e seguirem para as outras viagens que já estão programadas, né? Então na ocasião a solução foi essa, levar para um outro porto que não estava programado. Só que isso a gente é penalizado, porque a carga chega lá, eles descarregam, você não tem que fazer, você precisa da mercadoria, você nacionaliza ali. Infelizmente a gente teve, né, esse prejuízo, vamos falar em questões de impostos. Muito bem, Rodrigo Lira, ele perguntou assim, ó, como é feito, a Carol falou um pouquinho, o processo de prospecção e abertura de novos fornecedores. Se possível, cite um exemplo fora dos mercados tradicionais, que seria China, Europa, onde é mais comum ocorrer feiras e visitas em loco. Ó, boa pergunta. Ótima pergunta, as perguntas estão muito boas. Bom, então tem todo esse processo, né, de tentar identificar o fornecedor. As feiras são muito importantes, né? É uma tradição nossa já participar das feiras. Esse ano participamos novamente. Então, tem feiras aí no mercado, tem América do Norte, tem na Europa, feiras importantes, onde vários expositores de vários países, dos mercados mais tradicionais e menos, eles fazem a exposição e a gente tem um primeiro contato ali na feira. E depois vai evoluindo naquele contato, vai entendendo quais são as condições, vai pedindo a amostra do material, entende os preços e vai evoluindo para depois fazer a inspeção na fábrica, ver se é confiável e começar uma relação realmente, né, de compra. Então, as feiras são, sim, importantes. Eu acho que a gente aumenta, né, a captação ali de possíveis fornecedores. Então, por exemplo, numa feira que a gente participou esse ano, a gente fez mais de 100 contatos com potenciais fornecedores. E depois, para conseguir canalizar e fazer negócio com isso, claro que vão sobrar poucos. E é muito trabalho, então você tem que depois montar todo um cronograma para não desperdiçar essa oportunidade, né? Ver quem realmente é interessante e conseguir trazer. E esse processo é longo de homologação. Então, a feira aconteceu em abril e agora que a gente conseguiu já homologar realmente alguns fornecedores para conseguir comprar, né? Então, são aí uns 6 meses, mais ou menos, evoluindo nessas conversas, avaliando tecnicamente o material, trazendo material para nossa equipe de qualidade, avaliar. Então, não é só uma inspeção visual, uma inspeção dimensional, uma inspeção de material através de ensaios, mas as feiras são importantes, as visitas às fábricas também são muito importantes. A gente também tem os desenhos, né? Os desenhos. Dependendo do material é necessário o desenho, né? Sim, como por exemplo até rosca, tudo isso tem que estar no dimensional do desenho. Então a gente começa a ter as conversas por aí, manda os desenhos, né, por esse caminho, manda os desenhos para o fornecedor, ele avalia se ele consegue fazer naquele dimensional, manda as amostras. Então, tem muito material, né, a parte de conexões, né, terminais, conexões hidráulicas, válvulas no aço inox, que são materiais muito técnicos e que podem comprometer realmente depois a qualidade do equipamento que vai usar aquele material. Então, isso tudo é feito em cima do dimensional e depois testado toda a liga do material que está ali envolvido. Então, é um processinho longo, mas é importante, tem que ser feito. Sim. Gabriel Marques, ele perguntou: quais as principais dificuldades que vocês encontram ao realizar os processos de importação? Olha só. Então, são várias, né, como nós já falamos, mas aí vai da nossa experiência também, né, para nós hoje já algumas coisas já não são mais dificuldades, né, mas a gente tem todo o cuidado, né, com a contratação do frete, com as rotas curtas. A gente tem uma questão também que muita gente não sabe, que é a parte do container, né, que quando a gente contrata o frete, a gente contrata a locação do container também, como se fosse um aluguel, né, e a gente tem um tempo que a gente pode
pode ficar com esse container e ser estipulado quando a gente compra o frete. Então, a gente tenta comprar com pelo menos 14 dias para a gente garantir, né, que dê tempo da gente fazer todo o processo de nacionalização quando a mercadoria chega. E aí, a gente precisa devolver esses containers também. Então, essa parte é muito sensível, porque se você fica com o container 1 ou 2 dias depois do prazo que você tinha, você paga uma sobreestadia daquele container, que é chamada demurrage, né? E esses valores são em dólar e não são baratos, né? Porque você fez aquele compromisso de entregar até aquela determinada data e depois você precisa devolver dentro daquele prazo. E às vezes a gente tem alguns casos que, por ineficácia mesmo da própria estrutura que a gente tem, né? Porque tem os depósitos onde você tem que devolver e às vezes eles estão com uma capacidade além do que eles podem receber, né? Então eles estão com uma demanda muito grande e eles não têm onde colocar. E isso gera a demurrage. E depois você tem que entrar brigando com o armador, falando que você tentou devolver, que você não conseguiu agendar uma data para poder fazer essa devolução desse equipamento. Então, isso é mais um ponto que a gente tem que cuidar, né? Que às vezes as pessoas não sabem que existe esse prazo para poder devolver. Então, tem essa parte da documentação, a parte do frete, a parte do container que você tem que devolver, você tem que acompanhar o despachante aduaneiro, que ele também, por mais que ele seja um prestador de serviço, ele tem que estar ciente de todas as informações, a gente tem que munir ele com as informações sobre a nossa mercadoria, porque ele não conhece o nosso produto, ele trabalha com N empresas de vários segmentos, então a gente tem que passar para eles essas informações do embarque o quanto antes, para eles fazerem o acompanhamento, redirecionar para um terminal que a gente trabalhe, porque também existe a questão dos terminais, né, nos portos, que a gente trabalha, por exemplo, em Santos, que tem vários terminais disponíveis, a gente faz uma negociação com cada terminal para que a gente pague um valor de armazenagem negociado, porque se você cai num terminal que você não tem negociação, você cai numa tabela pública, você chega a pagar mais de 3 vezes o valor que você tem negociado, e aí quando chega, você não fez esse trabalho de passar para o despachante, ele fazer esse redirecionamento da sua carga, você vai ter uma surpresa desagradável ali no final. A parte depois do frete, né, que o pessoal daqui que cuida, não somos nós diretamente, né, o pessoal da logística que faz todo o acompanhamento para poder retirar esses containers no local indicado. Algumas mercadorias a gente recebe, né, desovados, que a gente fala que é retirados de dentro do container. Então, requer um cuidado também para tirar esse material de dentro do container, para não avariar a mercadoria e devolver esses equipamentos da mesma forma que eles foram retirados lá na origem. E isso também é um entrave, porque quando a mercadoria chega, principalmente a nossa parte de aço, pode danificar ali alguma estrutura do container, porque o navio vem balançando ali em alto mar, né? E se não tiver bem distribuída a mercadoria, se não tiver bem amparado, não tiver bem estufado, né? A mercadoria não tiver colocada certinha dentro do container, pode estragar o container e a conta fica para nós. Na hora de devolver, a transportadora é acionada, informando que teve avaria no container e a gente tem que pagar. Então, são essas várias questões aí envolvidas, né? Que não são poucas. Não. A pergunta do Vitor Hugo era semelhante à do Gabriel. Então, Vitor, obrigada pela pergunta. Já respondemos aí junto com o Gabriel. Agora, o Evaristo Rossetti, ele pergunta o que é empresa comercial, exportadora, importadora e trade company? Então, essa pergunta eu até fui pesquisar um pouquinho mais a fundo, porque eu também não sabia a diferença em si, porque a princípio as duas seriam a mesma coisa, né? São empresas constituídas para prestar serviços para essas pequenas empresas que não querem fazer a habilitação no radar, fazer todo esse processo burocrático. Então, você contrata uma comercial exportadora, ela vai fazer para você todo esse trâmite em nome dela, né? E aí você faz a sua importação ou a sua exportação através dessa empresa. E eles podem, inclusive, até desenvolver fornecedores para você lá na origem, de onde você quer comprar. Você dá a especificação dos seus produtos, o que você quer trazer, quanto você quer pagar, dá todos os detalhes. Essas empresas fazem todo esse trabalho. A diferença da Trading Company é que ela tem uma estrutura mais sólida, ela tem um reconhecimento maior no mercado. Ela tem que ser uma empresa que tem um capital social mínimo e ela tem que ser uma SA, uma sociedade anônima. Então, isso que diferencia a Trading Company da comercial exportadora ou importadora, mas é só a questão mesmo aí documental, né? E o tipo de serviço que ela vai poder prestar, porque ela tendo essa trading, ela sendo trading, ela tem uma visibilidade maior no mercado, uma credibilidade maior no mercado. Bacana. Olha, as perguntas são profundas, são boas perguntas, muito técnicas. Todo mundo vai ficar
bem expert, É, né, em comércio isso. exterior. Ó, o Igor Manuel, ele fez uma pergunta que eu já fiz, que é sobre as barreiras tarifárias e não tarifárias. Então, a gente já respondeu também, Igor. E aí, a gente tem, por último, a pergunta da Bianca Cainelli. Como funciona cada etapa do Comex a partir da compra firmada com o fornecedor? Nós também já respondemos aí ao longo do bate-papo. Então, acho que tem mais alguma coisa aí que vocês lembram que, nossa, não falamos disso, faltou. Eu acho que uma coisa interessante, assim, que, por exemplo, aqui na Suprir eu vivencio muito, é que a gente busca sempre alternativas, né? Dependendo do cenário que a gente encontra. Então, nós tivemos, por exemplo, com essa alta dos fretes, a gente conseguiu fazer alguns embarques também que não são muito corriqueiros, assim, que às vezes o pessoal não conhece, que são os chamados breakbook, né? Que são as mercadorias que vêm no container, no porão do navio, né? A gente não contrata o container. Eles conseguem usar o espaço do porão, né? Que viria vazio no navio, eles colocam as mercadorias e a gente recebe aqui. Mas esse processo também é um processo bem detalhado, porque a gente não consegue contratar, a gente já tentou contratar do Brasil, até existe, né, uma informação de que teria como fazer por aqui, mas a maioria das vezes a gente teve que fazer uma operação custo e frete, com o frete já contratado na origem para trazer essas mercadorias por esse modal. E não é todo porto também que tem estrutura para receber, que são navios maiores, né? E aí, por exemplo, aqui a gente consegue receber em São Francisco do Sul, que é um porto que também não é um porto muito utilizado. Então, essa é uma saída que a gente viu, né? Porque o frete ele é bem mais barato, né? A gente paga pelo frete, independente da gente pagar aqui no Brasil ou pagar lá na origem, né? Então, o frete sendo por nossa conta, para nós facilita, né? Vir esse tipo de operação, porque ele é um pouco mais barato, bem mais barato, na verdade, só que ele tem um tempo de trânsito maior também. Então, assim, e contratado lá fora, a gente não tem muito controle dessas operações, mas é uma saída. A questão também dos entrepostos, né, que a gente conseguiu trabalhar bastante esse ano, que é a opção que o governo dá de você tirar a mercadoria do que é chamado zona primária, né, que são os portos principais e aeroportos, você pode levar para uma zona secundária, que é chamado, né, que seria um depósito alfandegado, né, com autorização da Receita Federal. Você faz essa remoção desse porto primário para o porto secundário e você consegue deixar a mercadoria ali por um tempo até que você faça a nacionalização, né, que você recolha os impostos. Então, a gente ganhou um prazo ali também para poder fazer o desembolso da mercadoria, ou até por questões de espaço aqui também, né? De repente, a gente está com o armazém cheio, a gente não pode trazer essa mercadoria, a gente opta por deixar essa mercadoria no entreposto. Então, são soluções que a gente vai buscando, né, junto aos parceiros, a gente faz todo um estudo de custo para ver se isso é viável, não é, qual que é o prazo que vai precisar deixar essa mercadoria. Então, são soluções que a gente vai trazendo aí junto aos parceiros para poder viabilizar as nossas operações, né? Sim, verdade. E que acabam ajudando, de certa forma, no custo, né? Tem que ter, claro, com todo o requisito de como vai carregar esse material, mas acabam ajudando, né? Eu acho que a gente acabou falando de certa forma, mas é um mercado muito dinâmico, que as coisas mudam do dia para a noite, então tem que ficar muito antenado. Esse ano teve, além da questão das guerras, que impactaram muito, e da questão dos piratas e tudo mais, a gente teve muito a questão também de carros, não vamos falar marca, né? Um volume grande de carros que estavam vindo para o Brasil, atrapalharam as rotas. A gente tem um ecossistema muito interligado. Então, por exemplo, a gente tinha um problema, né, de diminuição das exportações de carnes do mercado brasileiro para outros mercados. E isso dificulta a questão de containers, por exemplo. Então, é um mercado que ele é muito interligado. Então, assim, a gente tem que ficar o tempo todo antenado e contar, né, tanto com as nossas pesquisas de informações, quanto dos parceiros que trabalham com a gente, o tempo inteiro conversar, entender o que está acontecendo para a gente se programar, para a gente conseguir antecipar alguma informação, prever alguma coisa. A gente lida, né, com o mercado, por exemplo, da China, que tem os feriados. Então, no começo do ano tem o feriado chinês, que é um feriado que algumas fábricas param por quase um mês. Então, fazer essa antecipação de estoque, essa antecipação da programação de compras, a questão cambial impacta bastante. Então, o tempo inteiro olhar, conversar com os bancos, conversar com os agentes, com os economistas, entender como que esse mercado, né, o que a gente pode trabalhar, quais são as linhas de crédito para quem está nesse mercado de comércio exterior, porque tem linhas de crédito incentivadas pelo governo, sem IOF. Então, acho que essa
essa é a parte legal da história, né? Que o tempo inteiro tem que ficar estudando e pesquisando, mas isso é muito bom. Isso acho que oxigena muito a gente e oxigena os negócios. E a gente tem que estar preparado, porque mesmo a questão do feriado, ela não é só nos dias do feriado, né? Porque assim, todo mundo sabendo que existe o feriado, as pessoas vão tentar antecipar os seus embarques, né? Então já sofre ali um acúmulo de cargas antes do feriado. Aí eles ficam parados um tempo. Quando volta, o acúmulo tá maior. E aí todo mundo vai querer embarcar, porque todo mundo quer receber sua mercadoria quanto antes. Então também existe esse pós-feriado, né? Então a gente tem que estar mesmo muito alinhado, o pessoal de compras, né? Tem que estar muito ciente do que está comprando, o prazo que vai entregar, para que a gente diminua, né, esses impactos. E a gente, sabendo disso, a gente tentar trabalhar a melhor forma de tirar essas mercadorias num pós-feriado, para que a gente ganhe, né? A gente consiga ganhar ali alguns dias, pelo menos, para que isso não impacte na hora que chega aqui, né? Porque geralmente quando a mercadoria chega, já é tudo urgente, né? Aliás, a palavra urgência é o que mais se usa no comércio exterior. Então, sempre tudo é urgente, né? Então, quando chega aqui, se você já está com esse prazo, você já perdeu ali 15 dias para conseguir uma reserva, aí até que o navio saiu, ele fez um transbordo que de repente você não estava esperando. Isso tudo, na hora que chega aqui, você já está com o prazo assim, extremamente apertado, e aí você tem que tentar diminuir esses impactos aí ao longo desse processo, né? Sim. Meninas, foi ótimo, aprendemos demais, tenho certeza. Obrigada pela presença, Sol, obrigada estreando a vocês aí. pela oportunidade, fico feliz em contribuir. Se tiverem alguma outra dúvida, né, que surja aí ao longo do tempo também, pode nos procurar, pode pedir um segundo episódio que aí a gente vem e grava. Olha! Gostou, a Sol Uma gostou. super aula. A Sol já tá preparada para aula número 2. É o segundo assunto que eu mais gosto de falar, então pode me convidar. E obrigada pelas perguntas, Obrigada né? pelas Foram muito perguntas, boas. foram mesmo. As perguntas foram ótimas. Então, assim, o pessoal sempre fala, se vocês quiserem mandar sugestões de temas para os próximos podcasts, quem quiser participar, a Karina gostaria de participar do podcast também, as portas estão abertas, né? Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, perguntaram para mim, você não falou para ativar o sininho no outro? Então ativa o sininho, né? E seguem a gente aí e qualquer coisa que vocês quiserem aí, sugestões, perguntas, coloquem aí nos comentários que a gente vai fazer o possível para trazer os temas que vocês sugerirem. Quiser participar também, estão todos convidados. E até o próximo Pode Suprir. Isso aí. Obrigada. Obrigada.